Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje, como já diz a nossa capa, vamos falar mais uma vez sobre vistos, especificamente sobre um visto que é muito esperado por todos aqueles que estão aí fora de Portugal e querem uma oportunidade para vir trabalhar em Portugal. O glorioso e famoso visto para procurar trabalho. É sobre isto que nós iremos falar. E já digo desde já, assista até o final para não perder nenhum detalhe, porque na leitura e na apresentação, muitas vezes, o mais interessante está no final. É onde vem o fecho, é onde vem o gancho, é onde vem aquela informação que é preciosa. Portanto, não adianta só assistir o início do vídeo. Assista ele por completo, porque daí você não perde nenhum detalhe. Ok? Combinado? Então vamos fazer isto. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no nosso canal. E para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E visto é, evidentemente, um dos temas que nós abordamos aqui no canal e que nós sempre mantemos as pessoas informadas e atualizadas sobre o que vem acontecendo. Portanto, se você não é inscrito, eu lhe convido. Inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, porque daí vídeos como este, ou seja, todos os demais vídeos produzidos daqui para frente no canal, você será automaticamente informado e não perde nada do que está por vir. Perfeito? Então vamos lá. Falamos de visto. Há tempos atrás, há meses atrás, Portugal, junto com os demais países que compõem a CPLP, chegaram a um acordo que já foi ratificado por vários países, inclusive o Brasil, que trata da regulamentação de vistos, da criação de vistos e várias outras regras que dizem respeito à imigração entre estes países. Hoje, às 15 horas, podemos dizer, 15 horas, é a matéria que eu vou trazer para vocês, foi publicado pelo portal de notícias aqui, TSF Rádio Notícias, uma decisão que foi tomada pelo Conselho de Ministros. O que é o Conselho de Ministros? É o parlamento? É ele que cria a lei? É ele que resolve? É ele que promulga uma lei? Não. O Conselho de Ministros é um dos órgãos do Estado português que se reúne de tempos em tempos, tem uma agenda já prevista, às vezes acontece uma reunião extraordinária, como acontecia muito durante a época do Covid, mas eles têm uma agenda já determinada, né? Tal dia da semana nós nos reunimos, tal dia do mês nós nos reunimos. E pautas, evidentemente, diferentes para cada uma destas oportunidades. Desta feita, ou seja, hoje, nós estamos aqui no dia 15 de junho de 2022, agora são 16h58 aqui em Portugal, em Lisboa. Nós tivemos então a informação de um dos nossos seguidores, de que viu num dos grupos aí da internet, pessoas dizendo que saiu o visto, que foi aprovado, que agora tem visto. Agradeço muito pela informação, e é isto que a gente espera de vocês, porque nem sempre a gente está aqui focado em grupo, em jornais, em mídias. Nós temos o nosso trabalho, nós temos aqui a nossa ocupação. Nós cuidamos dos processos que já temos em mãos para dar andamento. Então, por isso, às vezes, acaba escapando. E quando a gente vai tomar conhecimento, já passaram algumas horas, às vezes passa até dia. Porque não dá para fazer tudo e não dá para cuidar de tudo. Não é? A gente não, os braços são, estica daqui e ali. Mais do que isso não vai. Então, vamos lá. Nos chegou esta notícia e nós fomos imediatamente. Informação é preciosa, então fomos buscar por uma atualização e fomos buscar entender o que está acontecendo. Por quê? Perceba, para dizer que o visto está criado, aprovado e que amanhã vai ter visto saindo, isso significa que toda a legislação tem que ser alterada. Nós temos que criar o visto, aprovar ele lá no parlamento, vai para a Assembleia da República, vai ser discutido, vai ser avaliado, vai ser analisado, vão se criar critérios e vai se criar o quê? Aquilo que sempre trava num processo desse, que é a regulamentação. Eu crio a lei, mas eu preciso dizer como é que eu vou aplicar esta lei. Esta lei não fica pronta no mesmo instante,
publica no Diário Oficial, passa a valer no dia seguinte, ok, mas ela tem que ter o quê? Uma regulamentação. Como isto, por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês, como isto passa por alterar a Lei 23/2007, do dia 4 de julho, que é a lei dos estrangeiros, que é a lei que regulamenta toda a situação relacionada a título de residência e a visto, além de outras coisas que dizem respeito à imigração, percebam que não basta o Conselho de Ministros criar, no dia 15 de junho de 2022, a existência desse visto, quando ele precisa, na verdade, ir agora para uma análise e uma discussão na Assembleia da República, e, posteriormente, os nossos legisladores precisam se debruçar sobre a causa, regulamentar como é que isto vai funcionar e mais, tem que alterar a lei da imigração, que é 23/2007, porque é lá que esse visto precisa entrar no arcabouço jurídico. É lá que ele vai ser colocado, vai ser criado um artigo, vai dizer que, olha, agora tem um visto novo. O visto é o visto de procura de trabalho. E quais são as consequências disso? Como é que ele vai ser emitido? O que vai ser necessário para conseguir esse visto? Há alguma regra? Há alguma pré-condição? E a matéria vai adiante, ela não fala só do visto, ela fala na questão das pessoas virem a Portugal, trazerem seus familiares, que nós vai pelo visto mexer com toda a questão relacionada ao reagrupamento familiar, que também tem regras bem claras e bem explícitas nessa lei e no decreto, que existe um decreto que regulamenta a lei 23/2007, desculpem. Então percebam que são várias coisas que, uma vez aprovado isto, que hoje foi publicado pelo Conselho de Ministros, vai refletir. Então nós temos que levá-lo à Assembleia, temos que discuti-lo, temos que mudar a Lei 23, temos que mudar e regulamentar a aplicação deste artigo que vai ser criado, para daí sim começar a valer. Não é amanhã que isto está decidido, resolvido e pode ser aplicado. Nós já falamos muito disso aqui, e eu volto a repetir, isto é uma coisa que ainda vai levar o seu tempo. Vocês lembram que a lei da nacionalidade foi alterada em 2021? A discussão já vinha de antes. 2021 finalmente fizeram, e agora, em março deste ano, é que saiu o regulamento. Passaram-se vários meses aí no meio para que isto fosse possível de ser aplicado. E mesmo assim ainda há dúvidas por muitos conservadores no que diz respeito à aplicação destas regras que foram alteradas lá na Lei da Nacionalidade. E mais ainda, já vou adiantar, falei nisso no vídeo de ontem e vou falar agora de novo. Já existem 8 projetos de lei querendo alterar novamente a Lei da Nacionalidade. Então, perceba, se vier nova modificação, novo regulamento, nova aplicação. É um processo. O processo não se resolve no frigir dos ovos. O processo se resolve com tempo, porque as pessoas têm que se debruçar sobre o assunto, isso passa por comissões, isso passa por análise de constitucionalidade para saber se esta lei que está sendo proposta não fere a Constituição, porque se fere a Constituição, ela é inconstitucional, não vai passar, ou então temos que mudar a Constituição. Quer dizer, percebam, é um processo legislativo, é um processo de criação de lei, de decretos e de regulamentos. Não é de uma hora para outra. Para encurtar a conversa, eu vou colocar na tela para vocês, então, o que diz esta matéria que foi publicada aqui pelo TSF Rádio Notícias. Isto às 15 horas. Portanto, fazem aí 2 horas atrás que saiu esta matéria. Vamos para a tela, então. Governo cria visto para procura de trabalho e aprova a agilização dos processos. Foi criada uma nova tipologia de visto que facilita a entrada em território português de estrangeiros em busca de trabalho, nômades digitais, e também vão poder ter visto de residência ou de estada temporária. Aqui vem conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Isto não é decisão final do parlamento, está aqui é Conselho de Ministros. Calma lá, gente. Tá? Então vamos lá. Aqui tem inclusive um vídeo, eu vou deixar evidentemente o link desta matéria
embaixo aqui do vídeo para vocês poderem acessar, poderem assistir o vídeo e ver o que os ministros aí, o pessoal que é da área de comunicação, né, do Conselho de Ministros, fez para a imprensa. O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira novas tipologias de vistos para a procura de trabalho por um período máximo de 6 meses, bem como a agilização de vistos para estudantes do ensino superior estrangeiros que queiram vir para Portugal. Passa, sobretudo, a haver uma facilitação na emissão dos vistos. Volta para mim. Não é só trabalho. Aqui também falaram em vistos de estudo. Portanto, também cria-se aqui uma regra que vai alterar os vistos para quem vem para estudar em Portugal. O famoso visto D4. Também vamos ter novidades aqui. Então, não é só trabalho. Tem outras coisas também que vêm aqui neste pacote. E são todas elas relacionadas ao que foi acertado lá na CPLP. Vamos voltar à matéria. Diz aqui, abre aspas, dispensa-se o parecer prévio do CEF para que a lei a lei prevê, porque a lei diz que sempre que alguém entra com um pedido de visto para Portugal, seja trabalho, seja estudo, seja por investimento, o que for, tem que passar pelo CEF. Inclusive aqueles vistos Gold, que são conhecidos, que nós falamos ontem, que estão parados, que estão travados por quê? Porque falta regulamentação. Esse visto existe há muito tempo, só que mudaram a lei no ano passado e não regulamentaram. Então o CEF, que é o órgão responsável por aprovar um pedido de visto, porque ele tem que dar um parecer, porque senão o consulado e a VFS que estão lá fora não conseguem emitir o visto. Então tudo passa pela Lei 23 de 2007, que tem que ser regulamentada quando é alterada. E este é o caso aqui. Vai haver uma alteração, depois dela, regulamenta e depois se aplica. Então vamos lá. Dispensa-se o parecer prévio do CEF que a lei previa. Os titulares do visto de estada temporária podem requerer a autorização de residência CPLP. No sentido da promoção das migrações seguras, procede-se à criação de uma nova tipologia de visto para a procura de trabalho, facilitando a entrada em território português de estrangeiros que venham à procura de trabalho. Fecha aspas. Explicou Ana Catarina Mendes, ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Questionada sobre a facilitação dos vistos para a procura de trabalho não virá promover a mão de obra barata, Ana Catarina Mendes argumentou que o objetivo do governo é aumentar o salário mínimo. Abre aspas, para todos os que aqui cheguem e aqui estão. Fecha aspas. Os nômadas digitais passam também a poder ter um visto de residência ou de estada temporária. Simplificam-se os procedimentos e aumenta-se a validade dos documentos. É um diploma que visa agilizar e simplificar procedimentos para cidadãos de países estrangeiros, ou terceiros, melhor dizendo, que queiram vir a Portugal e para termos a possibilidade de redinamizar o nosso mercado de trabalho, atraindo mais recursos humanos, esclareceu a ministra. Em resposta às perguntas dos jornalistas, Ana Catarina Mendes justificou o diploma com a necessidade de remover as barreiras burocráticas que impediam, muitas vezes, que os vistos fossem dados com a celeridade com que deveriam ser. Isto é muito interessante. Aliás, isto, mesmo não mexendo na tipologia de vistos, é uma coisa que já deveria de acontecer faz tempo. E digo mais, não é só criar isso aqui para acelerar, é criar regras claras e que todos os órgãos do Estado português apliquem as mesmas regras e não criem regras próprias. Não é? Porque isto ultrapassa o poder que a lei dá. Eu sei que existe o poder discricionário, que cada um pode resolver sim ou não, mas o sim ou não deve ser fundamentado dentro da regra do jogo, e não cada um criar uma coisa. Você vai pedir um visto lá no exterior, um pede um contrato de residência em Portugal por 1 ano, mas ele não tem o visto, ele vai pagar 1 ano de aluguel antecipado. Outro aceita reserva de Airbnb, outro não aceita reserva de Airbnb. Olha, ou é ou não é. Então, não é só agilizar, mas sim regulamentar e exigir que estas empresas que trabalham na concessão dos vistos apliquem a regra. Só isso. E que seja padrão. E não que num estado, vou falar de Brasil, num estado se peça uma coisa e no outro estado se peça outra, para o mesmo tipo de visto. Aí não dá, né? Muito bem.
Não estão previstos incentivos fiscais de outra natureza que não sejam o incentivo de um Estado mais amigo do cidadão, mais agilizado e simplificado. Para as famílias, olha, agora nós vamos chegar na fase que eu falei do reagrupamento familiar. Percebam que é criar o visto, criar agilidade, facilitação e ainda vem um segundo passo, que é o reagrupamento familiar. Vejam o que diz aqui a ministra. Para as famílias que queiram vir para Portugal também há mudanças. Até agora era preciso o cidadão estrangeiro estar legalizado para poder chamar a família para o país. Mas passará a ser possível trazer logo a família. A ideia, abre aspas aqui, a ideia é que a pessoa possa chamar a família e todos possam beneficiar do visto, esclareceu. Como a lei, agora está aqui, é o que eu sempre digo para vocês, o negócio está no final. O juiz, quando dá uma sentença, ele começa com, ele conta toda a história do processo, aí ele diz quais são as leis, quais são as regras, quais são as decisões anteriores aplicáveis, e no final, o último parágrafo, ou os últimos parágrafos de uma sentença, é que está lá aquilo que ele decidiu. Se ele é a favor, se ele é contra, se ele é meio a favor, se ele é totalmente a favor. É no final, não está no início. Então diz aqui no final que, como a lei ainda vai ser alvo de debate na Assembleia da República, eu falei para vocês no início do vídeo, o governo ainda não sabe quantas pessoas serão abrangidas, mas prevê que sejam abrangidas tantas as que queiram vir para Portugal. Ora, volta para mim aqui, porque agora eu tenho que voltar para trás. Muito bem. Diz o seguinte: sejam abrangidas tantas as que queiram vir para Portugal. Pelo que consta, no orçamento do Estado de 2022, passou, pelo menos do que foi aprovado lá. Agora, vamos finalizar, está para promulgação, para ver se esse orçamento finalmente se inicia, né? Estava previsto que voltaria a ser aplicado o coeficiente, aquele que determina o número de vistos que Portugal emite para uma determinada categoria, principalmente os vistos de trabalho. Estes vistos eram controlados pelo Estado, ou seja, o Estado pode ter aqui 10 mil vagas de emprego, mas ele só ia abrir para contratar estrangeiros 5 mil vagas. Então, esse coeficiente parece que passou. Agora aqui nós estamos contradizendo isto. Por quê? Sejam abrangidas tantas as que queiram vir para Portugal. Portanto, o coeficiente me parece que não vai ser aplicado neste caso. Ou vai ser aplicado de outra forma. Como é que vão resolver isto? Percebam que faltam explicações. Essas explicações só serão tornadas públicas após o debate na Assembleia da República, após a alteração da lei, a alteração do regulamento e desta forma é que isto vai funcionar. Imagina então que o cidadão consegue um visto para vir trabalhar em Portugal, na busca, não dizendo que é visto de trabalho, é visto para procurar trabalho em Portugal. É isto que eles estão falando, é disto. Então perceba, se ele obtém este visto, ele pode chamar imediatamente a família, para também se beneficiar. Então o visto vai ser individual, vai ser um visto coletivo para ele e para toda a família. Quem é que vem buscar o trabalho? É o esposo? É a esposa? Então os dois podem se beneficiar. E os filhos? Vêm no pacote, porque faz parte da família. Tá? Qual é o grau de parentesco que pode ser beneficiado aqui? É a esposa? É o filho? É o pai? É a mãe? Quem é que pode ser abrangido por esta informação? Por esta benesse que parece que o Estado está concedendo aqui? Isso tem que ser clareado, isto tem que ser debatido, isto tem que se esclarecer. Então, afirmar hoje de que o governo aprovou e vai... Não é assim. Conselho de Ministros aprovou. O Estado vai avaliar na Assembleia da República. E depois, sim, nós vamos ter as alterações na lei e aplicabilidade. Aí nós vamos poder, então, dizer, agora está funcionando, agora podemos aplicar. Até aí é ficar aguardando, acompanhando as notícias, acompanhando as matérias, e sempre digo, cuidado com aquilo. Internet é que nem uma folha de papel em branco, você põe em cima o que você quiser.
Você pode escrever coisa boa, você pode escrever coisa ruim, pode escrever com caneta, pode escrever a lápis. Pode ser até com colorido preto e branco, tanto faz. A folha pode ser preta, você escreve com branco. A folha é branca, você escreve com preto, com azul. Então, é assim que isto funciona. Então, vamos aguardar mais um pouco, vamos ficar atentos. As mídias trazem boas notícias, mas muitas vezes essas notícias não estão completas, são notícias que às vezes levam a uma interpretação. E eu sempre digo, numa frase que vai na capa de um vídeo, na capa de uma postagem, na chamada de uma matéria jornalística, não é possível compilar toda a informação. Então, tem que se ver o título e muitas vezes, fazendo a leitura da matéria e interpretando o que está ali, aí sim nós podemos chegar a uma conclusão. E esta conclusão, às vezes, não é exatamente o que estava lá na chamada, lá na capa. Porque, né, aqui na internet se usa muito, e no YouTube aqui não é diferente, porque faz parte, né, da internet. Pessoal, é o clickbait. É só para conseguir cliquezinho e conseguir visualização de vídeo. Muitas vezes se faz isso, sim. Isto é uma técnica utilizada, tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem usa isso direto, tem quem não usa, tá? Mas a gente às vezes acaba mesmo não querendo fazendo alguma coisa do gênero. Então tem que tomar cuidado. A gente se policia muito, mas tem momentos em que acaba escapando alguma coisa. Neste caso, não escapou nada. Neste caso, a gente está simplesmente alertando vocês de que ainda não existe o tal visto. Ok? Foi criado pelos conselhos de ministros. Eles disseram, ok, vamos criar. Agora vai para a discussão. Depois mudamos a lei. E depois podemos aplicar. Ok? Este era o recado para o dia de hoje. Eu agradeço àqueles que nos seguem, àqueles que estão assistindo ao nosso canal pela primeira vez. E lembro, inscrevam-se no canal. Tá? E agradeço mais uma vez ao nosso seguidor aqui do canal, que viu esta matéria e nos consultou a respeito. É um cidadão interessado em trabalhar em Portugal, evidentemente. Eu já tinha ele aqui numa lista de pessoas que a hora que houvesse uma alteração ele seria comunicado. Mas percebam, isto aqui é um início. É um início. Eu ainda não tenho disponível esse visto. O governo ainda não tem disponível esse visto. Ainda não dá para aplicar. Então, eu deixo ali. Está na lista de espera. Mas ele viu, me chamou a atenção e aqui está o material. E mais uma vez, muito obrigado. É assim que a gente gosta de trabalhar, interagindo. Valeu? Grande abraço a todos e uma excelente semana. E até a próxima, que seja breve. E se tivermos notícias novas, fresquinhas e interessantes, não tenham dúvidas, o canal vai publicá-las. Até mais.